Bom dia, terceiro ano, turma 3001. Hoje, 7 de outubro de 2020, nas aulas de Sociologia e Filosofia, vamos conversar sobre Estado e Sociedade, dando prosseguimento aos nossos estudos anteriores. Hoje, nós vamos falar de Estado e Sociedade, mas trabalhando diretamente a questão da Constituição, a carta máxima de um Estado, onde estão contidas as leis e tudo aquilo que o Estado precisa ou se propõe a fazer pelos seus cidadãos. Vamos começar falando sobre os antecedentes que levaram ao surgimento da Constituição. Há muito tempo eram feitos pactos forais e cartas de franquia. Esses pactos, eles tinham convenções que eram estabelecidas entre o monarca e seus súditos. Os forais, eles permitiam aos burgos se autogovernarem. E a carta de franquia asseguravam independência às corporações para o exercício de suas atividades. Então, quando a gente fala dos pactos, dos forais e das cartas de franquia, elas já apresentavam aí organizações para a convivência, para a vida política, social e econômica dos grupos, das sociedades e dos países. Continuando, a gente vai falar que isso também vai surgir no processo da história das áreas coloniais, porque eram feitos contratos de colonização. E esses contratos de colonização, eles surgem com os descobrimentos das Américas, América do Norte, América Central e América do Sul. A gente tem aí, no Brasil, a divisão das terras para melhor colonizar em capitanias hereditárias. Como o Estado português não tinha condição de investir para esse processo de colonização, ele deu a terceiros essa condição. E eles chegavam ao Brasil, os capitães hereditários chegavam ao Brasil com cartas de doação e com os forais, que a eles permitiam governar a região. A gente vai falar aí da América Espanhola, que também, para ser melhor dividida, ela foi dividida em capitanias gerais e vice-reinos. E eles também traziam com eles documentos que eram estabelecidos dentro das casas de contratação. Na América do Norte, a gente vê a colonização, o povoamento, a partir das colônias, que chegaram ao número de 13 colônias, também com pactos, com documentos que davam aos colonos uma certa autonomia e um controle da região desenvolvida. A gente também vai relembrar aqui que nesse processo de organização surgiram leis fundamentais do reino. E essa existência de leis fundamentais, elas também eram impostas aos reis e impostas por quem? Pelos legisladores. Seguindo esse processo de conhecimento e acompanhamento dos documentos que vão organizando os estados, as sociedades, a gente vai ver que, em dado momento, começaram a surgir as doutrinas do Pacto Social. E essas doutrinas do Pacto Social, elas eram vistas como acordos diversos dentro de uma sociedade, onde esses acordos definiam as regras fundamentais da convivência social. E a gente vai perceber que, como muitas dessas regras, desses pactos forais, cartas, contratos, leis, doutrinas, elas não atendiam a grupos específicos da sociedade, houve revoltas, houve organizações, e a principal delas é a Revolução Francesa. Qual seria, então, para nós, os antecedentes dessa organização de Constituição?
A gente vai lá para o Iluminismo, que são as ideias que vão alimentar a Revolução Francesa, que vão alimentar a Revolução Americana, que vai levar à formação dos Estados Unidos. Então, esse antecedente está no fisiocratismo, onde os iluministas colocam nesse momento da história, no século XVIII, a prevalência da razão e transformam, segundo a sua leitura, o capitalismo mercantilista num capitalismo liberal. Então, a gente vai ver aí, né, a dualidade. De um lado, o capitalismo mercantilista, que é a prática do Estado moderno. De outro lado, o capitalismo liberal, que é o anseio da burguesia e uma proposta dos filósofos iluministas. Então, a partir daí, a mudança começa, e ela começa com uma nova escola econômica. Essa nova escola econômica chamada fisiocrata, que tem nos fisiocratas seus principais divulgadores, ela pregava a virtude da livre concorrência. E ela fala que o Estado jamais, vocês vejam aí que eu botei em letras bem destacadas, deve intervir na economia, dizendo laissez-faire, laissez-passer, le monde, la devaluer. Ou seja, deixa fazer, deixa passar, que o mundo vai por si mesmo, ele vai se organizando. O liberalismo clássico, que vem nessa mesma corrente, ele entende que o Estado só deve intervir na economia para o trabalhador trabalhar, pois o trabalho é a riqueza das nações. E aí a gente tem um clássico dentro dessa nova leitura da economia, que é Adam Smith, quando ele escreve A Riqueza das Nações. Continuando, a gente vai perceber que o elemento que vai, historicamente, buscar seus direitos, vai construir os seus direitos, é o homem. E esse homem, ele é citado ainda na linha dos iluministas por Montesquieu, que na sua obra ele procura falar e discutir as instituições, as leis, e ele busca compreender as diversas legislações existentes em diferentes lugares e épocas. A obra de Montesquieu inspirou os redatores da Constituição de 1791, que é a Constituição da França pós-Revolução. E essa Constituição francesa, ela é um marco. E, a partir daí, torna-se forte as doutrinas constitucionais liberais. Elas repousam, na separação entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. Montesquieu defende a independência dos poderes, legislativo, executivo e judiciário. Um pouco antes da Revolução Francesa, de 1789, foi formulada, dentro da própria França, um documento que, baseado no documento anterior, constituído no processo de independência das 13 colônias da formação dos Estados Unidos, que era a Declaração de Direitos, na França, em 1789, já se apresenta a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Olha a diferença aí. Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Existe uma diferença desse homem na sociedade e do cidadão? Sim. Ela é formulada durante a Revolução Francesa e ela já expressa aí os entendimentos de que toda sociedade na qual não está assegurada a garantia dos direitos, nem determinada a separação dos poderes, não tem Constituição. Então, a Constituição, ela vai ser a Carta dos Cidadãos. Na Constituição estarão direitos e deveres do cidadão. A Constituição como marco histórico. Então, vamos sintetizar aquilo que a gente viu agora. Em síntese, o primeiro marco histórico de uma Constituição, de um pensamento de cidadania, de direitos humanos, da forma como se concebe hoje, nasce na Idade Moderna, com a construção teórica do que viria a ser o Estado liberal. Ela vem dos ideais iluministas que se opõem ao absolutismo monárquico, que se opõem
ao mercantilismo, que se opõe ao sistema colonial, que se opõe à sociedade estamental. Os revolucionários franceses, eles elaboram a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão como resultado das discussões em torno das disparidades sociais e econômicas que eram verificadas principalmente no regime absolutista francês, o regime dos Luíses, da dinastia dos Bourbons, e agora com Luís XVI. Por quê? Eles dizem que os direitos nascem juntos com a ideia de cidadania. E a divisão de uma sociedade em estamentos, ela coloca o clero como primeiro estado, a nobreza como segundo estado e o povo como terceiro estado. Dentro dessa divisão, o primeiro e o segundo estado, eles não pagam impostos, mas usufruem de toda uma arrecadação organizada através das leis naquele estado, e existe um terceiro estado que carrega o primeiro e o segundo nas costas, como carrega o próprio Estado francês. E no Brasil, como ocorreu a nossa formação enquanto Estado? Eu trouxe só no início o Brasil dividido em capitanias hereditárias, hoje o Brasil dividido em regiões, mas a gente não pode esquecer que nós temos a nossa formação enquanto Estado a partir do momento em que o Brasil ele alcançou a sua independência. Então, aí a gente tem a primeira Constituição brasileira, que vai dar direitos, deveres, vai ser uma Constituição outorgada, ela não vai ter a participação de todos, mas ela vai estar presente. Dessa primeira Constituição de 1824, chegamos hoje a 8 constituições, a última de 1988. Então, vamos estudar um pouquinho dessa história do Brasil? Lá bem atrás, no período colonial de 1500 a 1822, o Brasil ele era um território submisso à posse portuguesa, e esse território ele tinha indígenas que eram submissos pelo processo de colonização e dominação territorial. Lembrando aí que primeiro o nome do Brasil foi Ilha de Veracruz, depois Terra de Santa Cruz e depois, finalmente, Brasil. As técnicas de conquista elas foram baseadas na aculturação, a imposição da cultura do europeu, porque a cultura do europeu ela era melhor, ela era a representação da civilização. E as atividades que geravam lucro, elas foram implantadas aqui pelo colonizador. Primeiro, o cultivo da cana em grandes capitanias, onde a mão de obra e o alto preço da venda na Europa validavam essa prática do cultivo da cana, o primeiro ciclo econômico do Brasil colonizado, porque o primeiro ciclo econômico do Brasil foi o pau-brasil, mas ele era só extraído. Com o processo de colonização, a gente tem um novo ciclo, que é o da cana-de-açúcar, segundo do Brasil e primeiro do processo de colonização. Depois vem o tabaco, que também é produzido numa atuação monocultora e exportadora, e aí a gente já tem a base de trabalho escravista, que é a mesma base de trabalho de mão de obra para a produção de açúcar. Outra atividade econômica que foi desenvolvida aqui no período colonial foi a criação de gado, a pecuária. Ela sempre foi uma prática para o interior do território, porque essa criação ela não poderia atrapalhar a principal atividade econômica no Brasil colônia, que era a cana-de-açúcar. Já nos finais do século XVII e metade do século XVIII, a descoberta das minas faz com que a mineração ela ganhe status e ela seja prioritária. Era aquilo que Portugal queria há muitos séculos. Encontrar ouro, encontrar prata, poder praticar a mineração. Existe a necessidade de um menor número de mão de obra e grandes farturas oscilam nesse momento. Existe uma transferência da capital, da região da Bahia, para a região do Rio de Janeiro, em 1793.
século XVIII. Nesse período pré-colonial, a gente também tem uma população que é legalmente livre. Quem é essa população legalmente livre? É aquela a qual faltavam as condições para o exercício dos direitos civis, sobretudo a educação, porque eles dependiam dos grandes proprietários para morar e trabalhar. Eles são quem? Os colonos. Os donos de terra livres votavam e podiam ser votados para cargos eletivos e absorviam parte das funções do Estado, sobretudo as funções jurídicas. E aí eles recebem a identificação de homens bons. São os grandes proprietários, os senhores de engenho, que passam a ocupar esses cargos muito importantes na área do executivo, do legislativo e do judiciário dentro da área colonial. Outras funções públicas começam a ser exercidas, como registros de nascimento, casamentos e óbitos, mas essas ações eram feitas pela igreja. Então, a igreja ela institucionalizava a questão do registro de quem é quem dentro do Brasil, pelo nascimento, pelo casamento e pelo óbito. Principalmente, os casamentos, eles faziam com que as heranças passassem dentro da família. E a educação nesse processo? Ele é uma responsabilidade da ordem jesuítica. Vamos lembrar lá, os jesuítas vieram para o Brasil, com o primeiro governador-geral veio Manuel da Nóbrega, com o segundo governador-geral veio o padre José de Anchieta. O padre José de Anchieta funda o primeiro colégio católico, a primeira escola em São Paulo de Piratininga. E os jesuítas criam missões para atender os indígenas, para catequizá-los. E dentro das igrejas, dentro da atuação do clero, eles queriam manter aí a força da religião como um instrumento de construção desse Brasil. A educação, como responsabilidade da ordem jesuítica, ela fazia com que inexistissem ações de fomento à construção de escolas públicas, ou mesmo da proliferação do ensino. Melhor ter uma sociedade menos culta, analfabeta. O primeiro censo feito no Brasil em 1872, já no século XIX, dizia que 16% da população brasileira era alfabetizada. Se 16 eram alfabetizados, 84% eram analfabetos. Dentro ainda do período colonial, a gente não pode negar aí que, na história desse Brasil, algumas regiões elas foram marcadas por movimentos de reivindicação. Esses movimentos questionavam ações do governo colonial, principalmente relacionadas à postura dos governantes diante de seus súditos. Então, a revolta de Beckman, lá no Maranhão, ela fala sobre dois irmãos que eles levantaram e sufraram a região por conta das companhias de comércio e do desabastecimento. A Guerra dos Emboabas, ocorrida em Minas Gerais, na região da exploração aurífera, ela coloca aí uma contradição entre os paulistas que viviam na região e os bandeirantes, os estrangeiros que chegaram lá e quiseram ocupar a terra. Então, não foi aceito. A fundação da cidade de São Paulo, a Guerra dos Emboabas, ela mostra justamente, claramente, a identificação da luta pela aceitação social. A Guerra dos Mascates, lá em Pernambuco, os mascates, eles eram o quê? Comerciantes que enriqueceram pelo comércio de porta em porta e eles querem transformar Pernambuco num centro comercial, não só voltado para a atividade da cana-de-açúcar, mas aí envolve duas cidades, Olinda e Recife. Olinda, cidade tradicional, oriunda do cultivo do açúcar. Recife, a cidade que vem da modernização e desses comerciantes. A cidade, quando fosse elevada à condição de vila, ela tinha maior organização e maior
possibilidade de cobrança de impostos, o que faria com que a cidade não ficasse submetida a outra. Então, quando uma cidade ganhava o status de vila, ela ganhava uma independência, como a gente tem os municípios hoje dentro de cada estado. E a gente tem aí a revolta de Filipe dos Santos, mais uma que aparece na região das Minas, no ano de 1720, contra a opressão e contra os desmandos que vieram e eram impostos pelas casas de arrecadação do ouro explorado, as casas de contratação, que faziam desse ouro uma forma de cobrança excessiva para a metrópole dentro dessa exploração. Bom, essas são aquelas revoltas que a gente identifica como revoltas sem cunho de separação política. Elas simplesmente queriam, nesse processo da história, levantar problemas que traziam um grande desnível dentro de regiões ou uma falta de preocupação do Estado, metrópole, com essas regiões. Então, a gente tem, sem cunho de separação política, a revolta de Beckmann, a Guerra dos Emboabas, a Guerra dos Mascates e a revolta de Filipe dos Santos. Mas, a partir do século XVIII, no seu finalzinho, influenciado pela independência dos Estados Unidos, pelas ideias iluministas e pela Revolução Francesa, a gente vai ver surgir dois novos movimentos. Esse sim, de cunho separatista, eles propõem uma separação da metrópole e a fundação de uma república. A Conjuração Mineira, de 1789, e a Conjuração Baiana, de 1798. A Conjuração Mineira, de 1789, ela tem início no mesmo ano do início da Revolução Francesa. Então, a gente diz que ela foi influenciada pela independência dos Estados Unidos e pelas ideias iluministas. A Conjuração Baiana, ela acontece 10 anos depois da Mineira e justamente no fim do processo da Revolução Francesa. Então, a gente coloca claramente a influência aí das ideias iluministas, da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa. E a Revolução Pernambucana de 1817. Lembrando aí que Dom João VI chegou ao Brasil em 1808. Ele abriu os portos às Nações Amigas. Ele elevou posteriormente o Brasil em 1815 à condição de Reino Unido ou de Portugal e Algarves. Mas a cobrança de impostos ela era feita, mas não revertia na essência para as regiões onde esse imposto era arrecadado. Isso trazia grandes desigualdades e diferenças. Então, os pernambucanos se uniram e foi a primeira e única revolta contra Dom João VI. Bom, a história do Brasil, ela continua dentro do período colonial, mostrando para a gente que esse período ele teve um início e teve um fim. E o fim vem com a independência do Brasil. Então, quando a maioria da população, que ainda é excluída, que ainda não tem direitos civis nem políticos, que ainda é uma população inexistente de um sentido de reconhecimento pleno à cidadania, ela vê o Brasil ganhar uma identidade nacional, ela vê surgir pelas mãos de Dom Pedro I a sua independência, a 7 de setembro. Bom, seguindo aí, a gente vai caminhar agora para um outro momento do processo da história, momento este onde nós falaremos do segundo momento e da organização da primeira Constituição, que vai ser a Constituição que vai marcar o Império Brasileiro. Mas isso é um próximo assunto, ficamos aqui. Até breve, até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.